Assim, quando os surrealistas exaltam o maravilhoso na arte e na literatura, não se tratava apenas do sonho pelo sonho, do absurdo pelo absurdo. Esse maravilhoso é a face oculta do desejo, o componente não conformado e não submisso de nossa mente. O surrealismo é um movimento de revolta que visa reencontrar o encantamento do mundo e que para isso se vale do sonho, do mito e do maravilhoso. Bem-vindos ao 8º episódio de Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e fã dos filmes do Jodorowsky. Se você gosta do nosso trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube e também em nossa página no Facebook e ajude a divulgar. Creio que entre todos os movimentos artísticos, o surrealismo seja um dos mais, se não o mais, vulgarizados pelo senso comum. Porque no senso comum, o surrealismo é simplesmente uma arte que retrata o absurdo, o impossível, o ilógico. Essa é uma visão completamente superficial dessa arte, incapaz de compreender minimamente o seu verdadeiro significado. É verdade que todo conceito, quando se populariza, acaba se vulgarizando, acaba se tornando um lugar comum destituído de profundidade. Mas o que eu acho particularmente grave no caso do surrealismo é que vemos esse tipo de compreensão banalizada vindo mesmo de pessoas da área que estudam arte. Esse será o primeiro episódio de uma série que eu farei sobre o surrealismo, que pretendo ir publicando sem uma frequência definida nem uma ordem específica. Dessa vez pretendo falar sobre a sua relação com a política e de que maneira o surrealismo foi altamente politizado e revolucionário. Contudo, eu já deixo duas considerações importantes. Em primeiro lugar, é preciso entender que esse episódio está muito longe de esgotar o assunto sobre as relações do surrealismo com a política. Esse é um recorte muito sucinto das coisas que eu julguei mais relevantes e o fenômeno é evidentemente muito mais amplo e complexo. O segundo ponto é que a minha pesquisa não reflete necessariamente meus posicionamentos pessoais. Não são minhas opiniões nem minhas preferências que estão em discussão aqui. Tomadas essas precauções, voltemos a discutir o tema. Uma das razões pelas quais o conteúdo político do surrealismo foi sendo esvaziado na opinião pública é que o mesmo ocorreu antes na esfera acadêmica e intelectual. Por diferentes razões, o surrealismo foi combatido e neutralizado, e pretendo demonstrar mais informações sobre isso também nos próximos episódios do assunto. Agora nos basta saber o seguinte: quando o surrealismo se difundiu no mundo, em especial nos Estados Unidos, ele o fez especialmente através de uma atitude sensacionalista. Não por acaso, a principal figura que foi relacionada ao movimento foi Salvador Dalí, que usava do sensacionalismo para se promover, com bizarrices e pequenos escândalos públicos. Com essa face sensacionalista, muitos críticos e teóricos se recusaram a levar o surrealismo a sério. Só que esses críticos e teóricos não foram capazes de ultrapassar a vulgata do surrealismo e se contentaram com os lugares comuns que apareceram. A partir da década de 1940, esses mesmos teóricos começaram a decretar a morte do surrealismo, a declarar que ele era a coisa ultrapassada, fora de moda. Isso apesar do movimento francês original ainda estar na ativa e diversos outros artistas e movimentos surrealistas ao redor do mundo estarem produzindo. Ridicularização, apagamento histórico e inúmeras tentativas de decretar o seu fim foram armas utilizadas para tentar neutralizar o surrealismo. Mas houve também outra estratégia mais franca e mais reveladora: a denúncia do seu caráter subversivo. Sobretudo na Guerra Fria, o surrealismo foi visto como uma ameaça pelas mentalidades mais conservadoras, que muitas vezes recorreram à repressão estatal. Esse fenômeno aconteceu em todo o mundo, inclusive no Brasil, o que eu pretendo tratar num episódio específico sobre o surrealismo nacional. Mas no âmbito internacional, podemos citar a perseguição pelo macartismo nos Estados Unidos como um dos exemplos mais eloquentes. Por exemplo, um político estadunidense chamado George Dondero denunciou o surrealismo no Congresso em 1949. Eu diria que acusar o surrealismo de subversão é uma leitura correta. Os conservadores estão certos em ter aversão. A subversão está no DNA do surrealismo, e isso jamais foi um segredo.
Apenas a mistificação que ele sofreu foi capaz de apagar esse fato. O surrealismo foi um movimento militante, equilibrando-se entre o comunismo e o anarquismo, e com um espírito revoltado contra toda a conformação social e ideológica. Foi sempre um trabalho de insurreição. Colocou-se diretamente ao lado dos oprimidos, assumindo uma postura anti-imperialista e de afirmação da liberdade de pensamento e sexual. O que parece ser a primeira e mais fundamental crítica e denúncia que o surrealismo faz é uma das facetas da ideologia burguesa, o racionalismo. Um produto do iluminismo e da sociedade industrial, o racionalismo, revestido sob diferentes filosofias, como o positivismo, sempre foi um instrumento nas mãos das classes dominantes. Ao dominar a produção da ciência e da tecnologia, que ao invés de gerar melhores condições de vida para todos, foi aplicada para amplificar os lucros de alguns, essas classes dominantes também desenvolveram uma visão de mundo tecnicista, tecnocrática, que se apresenta como neutra, porque se baseia nas leis impessoais do mercado, mas que não passam de uma razão instrumentalizada para justificar a desigualdade e que não reconhece nem respeita os direitos daqueles setores considerados improdutivos. Sob a bandeira do progresso, povos inteiros foram dizimados, expropriados e escravizados. Suas culturas foram vistas como primitivas, supersticiosas, atrasadas. Basta ver, por exemplo, como o genocídio indígena prosseguiu em solo americano mesmo depois do fim do projeto colonial ideologicamente dirigido pela Igreja, para passar então a ser dirigido pela ideologia do progresso. Vários teóricos, entre os séculos XIX e XX, denunciaram as consequências devastadoras do racionalismo. Uma dessas denúncias mais eloquentes foi aquela protagonizada pelos filósofos da Escola de Frankfurt, que muito falaram a respeito do fenômeno do nazifascismo, demonstrando que ele não foi, como muitos pensavam na época, uma simples negação dos valores racionais do projeto iluminista, mas sim, de certo modo, sua coroação e sua consequência. Como veremos, alguns desses filósofos dessa escola foram eles mesmos influenciados pelo surrealismo. André Breton, autor dos Manifestos do Surrealismo e um dos fundadores do movimento, repara como o racionalismo penetra na subjetividade humana, definindo identidades aprisionadas e sem condições de reagir, de sonhar e de lutar por um mundo novo. Ele diz, abre aspas, ainda vivemos sob o império da lógica. À própria experiência foram impostos limites. Ela se apoia, também ela, na utilidade imediata. É guardada pelo bom senso. A pretexto de civilização e de progresso, conseguiu-se banir do espírito tudo o que se pode taxar, com ou sem razão, de superstição, de quimera. Fecha aspas. Por isso, o surrealismo trabalha com a libertação interior, subjetiva, das amarras impostas pelo racionalismo em todas as suas formas. Isso não significa que ele ignora que essa libertação interior de nada adiantaria sem também uma libertação exterior, da exploração do trabalho e das condições objetivas da vida. Mas, para o surrealismo, ambas as libertações deveriam caminhar juntas. A psicanálise de Freud, da qual o surrealismo teve sua principal inspiração, mostra que a civilização só foi possível após um trabalho psíquico de repressão, não apenas no nível social, mas também no interior da mente. Haveria uma instância repressora da psique, chamada de superego, que está diretamente ligada à moralidade, e sua função é impedir que certas pulsões, certos desejos, aflorem na consciência. Essa seria uma função normal do ser humano, para Freud, mas também seria a fonte de adoecimento. Para os surrealistas, assim como para outros pensadores da época, a sociedade de classe se utilizaria desse mecanismo para fazer a manutenção do seu próprio poder. A repressão das pulsões estaria aliada à repressão social pela qual uma classe escraviza a outra. A ideologia apareceria também como uma moralidade que faz com que os oprimidos glorifiquem a sua própria opressão e jamais se rebelem. Seria preciso então realizar tal libertação das tendências do espírito reprimidas e ocultas no inconsciente. Por isso, Breton falava que uma das metas do surrealismo era a união entre o sonho e a vigília, a consciência e o inconsciente. Em suas palavras, abre aspas, o surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento. Fecha aspas.
Assim, quando os surrealistas exaltam o maravilhoso na arte e na literatura, não se tratava apenas do sonho pelo sonho, do absurdo pelo absurdo. Esse maravilhoso é a face oculta do desejo, o componente não conformado e não submisso de nossa mente. O surrealismo é um movimento de revolta que visa reencontrar o encantamento do mundo e que para isso se vale do sonho, do mito e do maravilhoso. O maravilhoso já era exaltado antes do surrealismo, no século XIX, em um movimento artístico e filosófico denominado romantismo, que também já realizava uma crítica ao mecanicismo e ao utilitarismo da sociedade industrial e capitalista. Contudo, o romantismo tinha como horizonte preferencialmente o passado, uma nostalgia de uma era mais antiga que teria se degenerado na modernidade. Contudo, muitos intelectuais progressistas e até mesmo revolucionários do século XIX e XX tiveram inspiração no romantismo, até porque sua influência é muito ampla e variada. De alguma forma, mesmo transformada, ela estava presente para diversos sonhadores que estavam de olho na utopia do futuro, incluindo aí o surrealismo. Parece ter sido no interior do romantismo que se formulara, ao longo do século XIX, a moderna noção de inconsciente e o apreço pelas civilizações pré-industriais e seu estilo de vida, na época então consideradas primitivas. Essa é uma das razões pelas quais o chamado pensamento mágico é valorizado pelo surrealismo. Ele oferece uma via pela qual seria possível reencantar a realidade. Mas em alguns aspectos o surrealismo, ou pelo menos André Breton, tinha conflitos com a prática revolucionária propriamente dita. Seu projeto artístico era muito ambicioso, o que certamente é uma qualidade, mas por isso mesmo certos problemas eram inevitáveis. No segundo manifesto do surrealismo, Breton surge com uma postura bastante radical, rompendo com vários ex-companheiros de arte e tentando dar um direcionamento político claro para o movimento. Ele apregoou uma luta contra todo e qualquer aparelho de conservação social, incluindo os mais difundidos valores, tais como a família, pátria e religião. O que ele propõe é uma guerra sem tréguas, sem qualquer possibilidade de conciliação. Nesse ponto, pode surgir a seguinte questão legítima, que é saber até que ponto Breton estava falando sério, ou o quanto esse pensamento é improdutivo e inconsequente, ou mesmo até contraditório, visto que Breton manteve um grupo, um movimento e deu apoio à União Soviética, que por mais proletário que fosse, ou se pretendesse, ainda era um Estado e uma pátria. Minha resposta particular para essa pergunta, e eu posso estar enganado, é que Breton não estava preocupado em ser coerente e nem em ser literal. Creio que parte do seu discurso seja performático. Ele estava menos preocupado em estabelecer um procedimento para o surrealismo do que um objetivo, um horizonte ou até uma utopia, ou até mesmo um mito. E o que ele estava tentando provocar verdadeiramente era uma crise de consciência, uma crise capaz de nos tirar da inércia dos pensamentos habituais e estéreis que nos mantêm cativos. Porém, esse inconformismo intransigente foi causador de muitos desentendimentos, tanto nos atritos com o Partido Comunista Francês, como no interior do próprio movimento, o que resultou em uma série de expurgos promovidos por Breton a membros do grupo por razões tanto estéticas quanto políticas. Para a gente entender isso melhor, vamos considerar um pouco a trajetória de André Breton. Ele próprio foi um membro do Partido Comunista Francês, no qual se filiou em 1927, mas no qual não permaneceu por muito tempo. Deve ter sido uma convivência complicada, já que ele constantemente recebia ataques de outros membros do partido que consideravam o surrealismo idealista e desconectado da realidade da classe trabalhadora. Breton naturalmente tinha resposta para essas críticas e não aceitou a redução da sua expressão artística e nem do espírito humano por aqueles que falam pretensamente em nome do proletariado. Ele jamais se entregou passivamente e muito menos dogmaticamente às posições teóricas do partido, se guardando sempre o direito de tecer críticas. Com o desenvolvimento das disputas internas do movimento comunista internacional, em um dado momento, Breton rompeu com Stalin, já na década de 1930, e acabou ficando ao lado de Leon Trotsky. Trotsky foi um líder revolucionário soviético, responsável pela organização e comando do Exército Vermelho, além de ter sido ministro no governo de Lenin. Após a morte de Lenin,
ele disputou a liderança do Partido Comunista contra Joseph Stalin, numa disputa que lhe rendeu a expulsão do partido e depois do país. No estrangeiro, Trotsky acabou se tornando a principal liderança anti-Stalin dentro do movimento comunista internacional, e muitos grupos dissidentes foram inspirados por ele. Muitos surrealistas optaram pelo seu lado na disputa, ainda que nem todos, mas o fato dessa ter sido a opção de André Breton, reconhecido como pai do movimento, teve muito peso. Inclusive, Trotsky foi morto a mando de Stalin no México, quando estava hospedado na casa de Diego Rivera, que era marido da Frida Kahlo, uma das mais importantes artistas surrealistas das Américas, se não a mais. Frida Kahlo foi militante comunista e uma figura dotada de grande irreverência e insubmissão, e mais recentemente se tornou uma espécie de ícone pop do feminismo. Uma curiosidade é que ela chegou a ter um caso com Trotsky, pois ela e o marido não eram adeptos da monogamia. Breton se encontrou com Trotsky em 1938, no México, e juntos redigiram um manifesto chamado Por uma Arte Revolucionária Independente, que propõe uma arte totalmente livre e tenta assegurar à revolução um componente anárquico de criação que valorizava a liberdade individual. Vale lembrar que nessa época a União Soviética havia identificado vários estilos artísticos como contra-revolucionários, perseguindo artistas e impondo uma série de limites à produção da arte. Além de Frida Kahlo e André Breton, muitos outros surrealistas foram militantes comunistas. Um dos mais conhecidos foi o poeta Pierre Naville, um dos fundadores do surrealismo e um dos criadores do movimento trotskista Oposição Comunista de Esquerda, no qual foi um dos principais dirigentes. Contudo, ele acabou rompendo com Breton e com o próprio surrealismo. Outro poeta importante foi Benjamin Perret, que, aliás, se casou com uma brasileira e viveu vários anos no Brasil, e foi um ardente revolucionário. Quando esteve na Espanha, chegou a combater contra os fascistas. No Brasil, ele criou a Liga Comunista, chegou a ser preso e expulso do país. Falarei mais sobre ele em outro episódio. Mas é preciso lembrar que existiram outros surrealistas com posicionamentos políticos bem diferentes. Alguns estavam mais ligados ao anarquismo, outros não se posicionavam claramente. Outros ainda assumiram posturas bastante conservadoras e até reacionárias, como é o caso de Salvador Dalí, que chegou a defender a ditadura de Franco na Espanha, que havia sido aliado da Alemanha nazista. Mas isso representa, a meu ver, uma exceção. Sem dúvida, o surrealismo sempre teve muito mais afinidade com o ideário da esquerda. Até mesmo filósofos foram influenciados pelo surrealismo. Walter Benjamin foi um deles, provavelmente influenciado por um dos textos de Pierre Naville, e chegou a dedicar um ensaio ao tema chamado O Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Podemos ver os ecos do ideário surrealista também em outros membros da Escola de Frankfurt, como por exemplo na filosofia de Herbert Marcuse, para quem, além daquela repressão psíquica necessária para a existência da civilização, como em Freud, havia também formas de repressão psíquica derivadas das organizações sociais, que ele chamou de mais repressão, que podiam, na visão dele, ser superadas. Até mesmo José Carlos Mariátegui, geralmente celebrado como o primeiro teórico marxista latino-americano, chegou a elogiar o surrealismo, alegando que, abre aspas, por sua rejeição revolucionária do pensamento e da sociedade capitalistas, ele coincide historicamente com o comunismo no nível político, fecha aspas. Retomando as militâncias do movimento, houve um caso bastante digno de nota, no qual Breton, em 1945, fez uma conferência sobre o surrealismo no Haiti, que resultou em um texto que foi proibido e considerado subversivo pelo governo Elie Lescaut, um ditador a serviço dos Estados Unidos. Redatores da revista na qual o texto seria publicado iniciaram uma greve estudantil, o que somou forças a uma greve geral no país. Breton também teve certa aproximação com os anarquistas, principalmente entre os anos 40 e 50, se opôs à ocupação francesa na Argélia, pois sempre foi um anti-imperialista, e por fim chegou até mesmo a participar de Maio de 68, uma movimentação de greves gerais e ocupações estudantis de proporções mundiais, que chegou a colocar a França de cabeça para baixo. Maio de 68, como se sabe, também bebeu do surrealismo, com toda a sua irreverência e não conformidade, em busca de uma nova consciência. A imaginação no poder
dizia um dos seus slogans mais celebrados. Outro aspecto do surrealismo que também precisa ser considerado foi a nada desprezível participação das mulheres, negros e não brancos em geral. Isso era algo fora do comum para os movimentos artísticos europeus relevantes da época. Hoje em dia existem vários estudos resgatando o nome das mulheres esquecidas do surrealismo, e não é difícil ver críticas dirigidas contra o apagamento dessas mulheres e outras práticas patriarcais no interior do movimento. Essas críticas em geral são verdadeiras, mas só até certo ponto, pois em alguma medida elas podem se tornar anacrônicas. Se nós considerarmos todos os movimentos europeus da época, veremos que o surrealista foi o que teve uma maior valorização das suas artistas femininas. Artistas como Frida Kahlo, Leonor Fini, Remedios Varo, Leonora Carrington, entre muitas outras, foram bastante reconhecidas. Até mesmo uma brasileira, a Maria Martins, citada pelo próprio André Breton. Para os padrões atuais isso não seria suficiente, mas para os da época fez toda a diferença. Assim, o surrealismo sempre foi um aliado do feminismo, assim como foi do panafricanismo e das lutas antirracistas e anticoloniais, e até mesmo do ambientalismo. A questão de haver certo pensamento colonialista, que fetichizava as culturas não europeias como primitivas, também precisa ser contextualizada. Basta observar como eles tentaram compreender as culturas não europeias com um sincero respeito, com as ferramentas teóricas das quais dispunham, várias décadas antes de surgirem os estudos decoloniais, por exemplo. Disso, particularmente, eu pretendo falar em outro episódio. Para quem quiser saber mais sobre o assunto do qual eu falei hoje, recomendo, em primeiro lugar, o livro do pensador franco-brasileiro Michel Lovy, chamado Estrela da Manhã, Surrealismo e Marxismo, publicado no Brasil pela editora Boitempo. E também há um texto sucinto e instigante sobre o assunto, que é o prefácio, de autoria de Franklin Roosevelt, do livro Max Ernst and Alchemy, A Magician in Search of Myth, da autoria de M. A. Warlick, infelizmente não publicado no Brasil. Além, é claro, dos manifestos de André Breton. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.